Oi, gente! Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, voltei aqui depois de um bom tempo sumida, mas retornei. Bom, e para esse vídeo de retorno, eu pensei em trazer um assunto para vocês bem legal, sabe? Bem interessante. No tempo que eu fiquei afastada daqui, eu comecei a criar o hábito da leitura. Eu sempre li, na verdade, livros avulsos assim, só que eu nunca tive um hábito frequente de leitura, né? Eu lia um livro ou outro que eu gostava ali, mas eu sempre tive muita dificuldade em encontrar livros nos quais eu gostasse e assuntos que me prendessem, escritas que me prendessem, porque tem vários tipos de escrita, vários temas também. E do nada eu coloquei na minha cabeça, nesse ano, que eu iria ler pelo menos 5 livros. E comecei a ler. E, gente, desde então, não consegui parar mais de ler. Tem uma lista imensa já de desejos de leituras que eu tenho, de livros que eu quero comprar. Então, tendo isso em vista, eu pensei em todos os meses fazer um vídeo por mês, trazendo pelo menos 2 indicações de livros, de temas diversos. Então, eu vou começar hoje nesse vídeo indicando 2 livros para vocês e também vou dar umas diquinhas depois de como vocês podem fazer a leitura se você não tem muita condição de investir em livros, porque livro dependendo do tipo de livro que você gosta, ele é um pouquinho caro, né? Então, eu tenho umas forminhas de ajudar vocês a conseguir essas leituras, tá? Bom, então vamos lá para as indicações. Eu vou indicar o livro, vou falar um pouquinho sobre ele e depois eu vou falar uma frase que fala no livro para deixar vocês com um gostinho de querer ler, tá bom? Para vocês verem se vale a pena ou não a leitura para vocês, desses livros em específico que eu vou estar indicando, tá? Bom, então vamos lá. A primeira indicação que eu quero fazer é desse livro, O Peregrino, desse autor aqui, que eu não sei falar o nome. Bom, O Peregrino narra a história de um homem chamado Cristão, que começa a fazer, depois de ficar abatido, começa a fazer uma viagem para a cidade celestial. E aí, no meio dessa viagem, além dele passar por diversos problemas para chegar até essa cidade, e ele também encontra várias pessoas de carne e osso, mas com nomes metafóricos que significam muito e que ou ajudam ou tentam atrapalhar a chegada dele até a Cidade Celestial. Então, assim, é um livro super legal. Ele faz a gente entender muito sobre como que é, na verdade, a vida cristã de uma forma prática, sabe? Porque às vezes a gente acaba de aceitar Jesus, a gente acaba de se inserir no mundo cristão e a gente não entende muito bem como vai funcionar a nossa vida até a gente chegar lá no céu, né? Até a gente chegar ao nosso destino final. Até às vezes a gente que nasceu na igreja também não consegue muito entender como que funcionam as coisas, né? E esse livro ele retrata muito bem a vida de um cristão de forma simples e prática. Os problemas que a gente enfrenta, as situações que a gente pode enfrentar de boas e de ruins, tudo maravilhoso. E eu vou deixar aqui uma partezinha do livro para vocês, que fala lá no livro, para deixar vocês com gostinho de quero mais para vocês lerem, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Em uma parte do livro, ela diz assim: ora, qual a diferença entre provocar um clamor contra o pecado ou abominá-lo? Quis saber Tagarela. Tagarela é um dos personagens. Ele acha que ouvir e falar bastam para se tornar um bom cristão, e desse modo engana a própria alma. Ouvir é apenas a semeadura. Falar não basta para colocar os frutos no coração e na vida. Devemos estar certos de que no dia do julgamento cada homem será sentenciado de acordo com seus frutos. Essa é uma das partes que eu grifei porque eu gostei muito. E esse livro, assim, muito gostosinho de ler, gente. Vocês vão amar. Bom, já a minha segunda indicação é um livro mais curto ainda e muito gostosinho de ler, que é este livro aqui. É O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. É um livro de um menino que está fazendo uma viagem e no meio dessa viagem
ele encontra uma toupeira, uma raposa e um cavalo que se tornam amigos e eles têm diálogos profundos. É tipo assim, um livro muito curtinho, mas com palavras muito profundas, que faz a gente refletir sobre coisas a respeito de nós mesmos, que atinge a gente de uma forma assim sensacional. Uma das citações do livro que eu mais gostei é uma conversa entre o cavalo e o menino, que é assim: às vezes, disse o cavalo. Às vezes o quê? Perguntou o menino. Às vezes, o simples ato de se levantar e seguir em frente é algo corajoso e grandioso. Gente, isso aqui é sensacional. É um livrinho muito maravilhoso de se ler que eu indico muito pra vocês, tá? E eu tô indicando esses livros curtinhos pra vocês, porque talvez você não tenha hábito de ler, mas quer inserir na sua rotina e talvez também você não tenha muito tempo. Então, começar por esses livros mais curtinhos é uma coisa boa, é uma coisa positiva, tá? Ainda mais quando a gente não tem um hábito muito grande de ler. Bom, gente, então como indicação, eu vou deixar esses dois livrinhos pra vocês, tá? E se vocês lerem depois, ou já leram, deixem aqui embaixo se vocês gostaram, se chamou atenção, o que vocês mais gostaram nele. E agora eu vou dar umas diquinhas pra vocês, basiquinhas pra vocês que querem se inserir no mundo da leitura. Eu não sou nenhuma maior leitora assim, mas eu acho que são dicas que eu gostaria de ter ouvido antes e que eu nunca ouvi, e talvez isso me fez perder tempo sem ler, entendeu? Então, a primeira dica que eu quero passar pra vocês é para que vocês procurem um gênero literário que vocês gostem. Talvez livros clássicos não vão prender muito vocês, mas talvez uma ficção, talvez um romance vai te prender muito mais. Então, procure gêneros que você goste e tá tudo bem, sabe? Eu não sou muito desse tipo que acredita que você tem que ler o que todo mundo lê. Você tem que ler aquilo que você goste de ler, aquilo que te prenda. Não adianta nada você gastar 100, 200 reais em um livro que você vai ler e você não vai gostar nem um pouco e que você vai demorar muito tempo e às vezes até abandonar a leitura porque não te chamou atenção, né? E você não gostou nem nada. Então, não vale muito a pena, né? E até pra vocês, até pra nós que somos cristãos, tem livros também de ficção que é cristão, tem livros de romance cristão. Então, você pode procurar outros gêneros pra você ler. Aquele gênero que mais vai te chamar a atenção. Eu particularmente gosto de ficção. Eu gosto de romance também. Então, eu leio de suspense também, porque é um tipo que eu gosto. Então, estando lendo, é o que importa, né? Uma outra dica também que eu acho bem interessante de dar é que não se pegue a números de livros que você vai ler. Uns meses você vai ler um pouco mais, outros meses um pouco menos. Essa sombra que passou é meu cachorro, tá? Ele tava aqui do meu lado junto comigo. E talvez se você estiver no começo, você não vai conseguir ler milhares de livros de uma vez só, você vai conseguir ler 3, 4 livros em um mês. Você vai conseguir ler um livro só e tá tudo certo. Lendo é o que importa, tá? Não se apega muito nessa quantidade de livros que você tem que ler. Não tem uma quantidade específica. Isso quem vai decidir é você, dentro daquilo que você consegue, dentro daquilo que é bom pra você. Uma terceira diquinha também que é muito legal é que se você não tiver dinheiro para investir, muito dinheiro para investir em livros físicos, talvez o livro digital seja uma boa opção para você. Por exemplo, eu comecei a ler mais depois que eu aderi à leitura no livro digital. Eu lia pelo celular e agora nesse mês eu consegui um tablet, meu marido me deu um tablet de presente, então eu tô lendo através dele. É, no começo eu achava que eu não ia conseguir, por causa de que chega a notificação e aí você vai querer ver a notificação em vez de ver o livro, mas na verdade é totalmente ao contrário. Quando você encontra um livro de um gênero que realmente te prende e você realmente gosta da leitura, você lê que você nem sente. Às vezes você deixa de responder as pessoas, você vê que chegou a notificação e você tira a notificação da tela rapidinho porque você quer continuar ali na leitura, tá? Então não se prendam a isso. Tentem, né? Porque talvez você nunca tentou e aí você acha assim que não vai ser uma coisa boa. Mas vale a pena vocês tentarem. Como por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu uso esse aplicativo aqui, Play Livros. Ele já veio baixado. E ele tem no celular também. E aqui tá todos os livros que eu quero ler ou que eu já estou lendo, né? E aqui você entra e você lê bem tranquilamente. E aqui também dá pra você comprar livros.
Então, às vezes você consegue achar livros super baratinhos, como por exemplo, esse aqui que eu comprei, Carta de Amor aos Mortos, eu consegui comprar ele por R$ 11. Então, direto, os livros que você vai ver físicos são 30, R$ 40 e você entra aqui tá R$ 20, tá R$ 15, eles sempre colocam essas promoções. Então, é uma forma mais fácil de você conseguir ler, né? E mais barato também. Uma outra coisa também que você pode fazer é ir vendo nos aplicativos promoções. Na Amazon sempre tá rolando várias promoções, então dá pra você pegar ali alguns livrinhos que às vezes vai sair um pouco mais caro por metade do preço, às vezes, ou até bem mais barato do que geralmente é. É uma boa opção de compra. Outro lugar também que é bem interessante de se comprar livro é pela Enjoei. Geralmente lá vende livros usados, mas assim, pra quem tá querendo ler e não tem muito dinheiro, é uma boa opção. Você consegue comprar livros bem baratinhos e até dá pra você também negociar o valor ali, porque você consegue conversar com a própria dona do livro, o dono, e então você consegue negociar o valor ali da compra e às vezes você consegue comprar até mais de um livro por um valorzinho bem mais em conta, sem contar que você consegue receber até um cashback de volta ali, para talvez você investir em outros livros. Então, o Enjoei é um aplicativo muito bom para se comprar livros físicos em si. Na Shopee tem vários sebos. Sebo também você consegue comprar livro baratinho lá. Se tiver sebo na sua cidade também é uma coisa interessante. E um aplicativo que eu quero indicar para vocês é um aplicativo da Biblioteca Virtual do Estado de São Paulo. Ela é de graça, então você consegue ter acesso a todos os livros ali da estante de graça. Eu vou mostrar para vocês. Vou até aproximar mais aqui para vocês verem. O aplicativo é esse aqui. É Biblion o nome dele. Ele é um aplicativo de biblioteca virtual do estado de São Paulo. Você baixa ele, você faz um cadastro bem simplesinho, coloca ali seu CEP, tudo certinho. Não necessariamente você precisa ser do estado de São Paulo para usar ele, tá bom? Você pode ser de outro estado e você consegue usar normalmente. E aqui tem a estante. Tem muitos livros, tá? E muitos tipos de livros, tem de todos os gostos aqui. E ele simplesmente funciona como uma biblioteca física. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que você quer ler esse livro aqui, Amor de Cabelo. Você clica nele, e aí se em azulzinho tiver escrito emprestar, que é aqui, ó, você pega emprestado, você lê, tem um prazo de 15 dias, mas se chegar aos 15 dias e você ainda não tiver terminado a sua leitura, não tiver finalizado a sua leitura, você consegue estender esse prazo por mais algum tempo e depois você simplesmente devolve. E você não precisa pagar nada. Tem muitos livros muito bons, tem livros muito conhecidos aqui também para você ler. Então, é uma forma também boa e gratuita para você ler. Então, essas são as minhas dicas para vocês. E essas são as minhas indicações de livros. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem indicações de livro pra mim, deixa aqui embaixo que eu vou procurar e falem pra mim se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam de ler, se vocês já leram, quantos livros vocês já leram, tá? E vamos conversando sobre isso, gente. O vídeo de hoje é isso. Um beijão e tchau, tchau!